Ainda sobre a exoneração do general Furtado como chefe da Casa de Segurança da Presidência da República, partimos da pré-compreensão de que as exonerações são naturais. Os cargos não são vitalícios, portanto as exonerações podem surgir em qualquer momento do reajustamento dos postos, dos cargos. Mas quando dizem que foi causada essa exoneração por um escândalo de fórum íntimo, eu não acreditei. Eu não acredito porque o MPLA, em toda a sua história, gosta de vitimizar as vítimas. Primeiro te causa um prejuízo, tenta te destruir e depois procura um acontecimento, um facto que vai fazer com que você próprio se culpe. É isso que se chama vitimização das vítimas. Você desenha de uma tal forma o cenário que aquele que é inocente, aquele que é vítima da sua ação, vai se culpar ele próprio, vai dizer, não, a culpa é minha. A título de exemplo, havia um governador muito civilizado, educado, educadíssimo, intelectual, humano, humilde, e foi nomeado para governar a província do Ambo. Ele, como é um homem livre, intelectual, civilizado, se comporta como um europeu na pele negra. Uma vez ou outra, no fim de semana, ele ia para um restaurante tomar qualquer coisa. A presidência da República, na era do José Eduardo Santos, percebeu que aquele governante tinha uma vida horizontal com o povo, que aos fins de semana vai no restaurante beber. Mandaram alguns elementos espiões, tiraram fotografias, ele a beber uísque no restaurante, mandaram para a presidência. Quando entenderam ele ia descartar, ele ia exonerar de governador do Ambo, usaram aquelas fotografias. Não, o povo do Ambo é traidor, te tirou fotografias, você a beber, você caiu numa bebedeira e as fotografias estão aqui. Eu não gostaria de te exonerar como presidente da República, mas é o povo do Ambo que te está a exonerar porque enviaram fotografias suas em bebedeira, em copos, foi exonerado. E ele se culpa, vai dizer assim, não, o presidente não tem culpa, é boa pessoa, eu mesmo que bebia, por isso fui exonerado. Sucedeu o mesmo com um dos antigos vice-presidentes do MPLA. Lhe disseram que, olha, todos os dirigentes estão a receber dinheiro para melhorar suas vidas. Em nenhum momento lhe disseram que fosse crédito reembolsável. Ele recebe 10 milhões do Banco Espírito Santo Angola, o BES Angola. Quando José Eduardo Santos já não lhe queria mais como vice-presidente, acionou o banco e um batalhão de jornalistas vão em casa dele lhe cobrar aquela dívida. Foram para lá lhe cobrar. Quando o senhor disse, não, eu pensei que é uma oferta em dinheiro, porque eu não solicitei um crédito bancário. Pensei que me ofereceram para terminar as minhas obras em casa. Disseram, não, isso é escândalo público para o partido, então não pode ser mais vice-presidente do IDA, isso não é bom para a nossa imagem. E foi exonerado. E ele começa a se culpar. Não, na verdade eu fui exonerado porque eu mesmo disse que não iria pagar a dívida de 10 milhões de dólares, pois que seria uma oferta. Sucedeu o mesmo com o secretário-geral do MPLA, o Dino Matroce. Quando o Dino Matroce era secretário-geral do MPLA, foi instruído a ser rigorosíssimo em passar-se de militante normal para o Comitê Central, o CC. Esses métodos rigorosos foram instruídos mesmo pela presidência. Fica rigoroso para não popularizar muito o Comitê Central. A dada altura foi sugerido que quem quer chegar ao Comitê Central deve haver certos critérios de acesso. Tempo depois foi acusado, não, como José Eduardo Santos não lhe queria mais como secretário-geral do MPLA. Então foi acusado que não está a vender as vagas no Comitê Central. A título de exemplo, Manuel Vicente, que era presidente do Conselho de Administração da Sonangol, para ter acesso ao Comitê Central, teve que pagar somas avultadas ao secretário-geral para lhe comercializar uma vaga. Então,
Depois, o secretário-geral se culpa, dizer, não, a culpa é minha, eu tive que fazer algumas negociações de acesso. Portanto, a vitimização das vítimas, eles te criam um ambiente, que esse ambiente depois será usado futuramente para te vitimizar. Mas se tivermos que remontar por cada exemplo, os exemplos são imensos e repetidos. E aqui é só para fazer lembrar as pessoas que o MPLA está no poder há 50 anos. Há 50 anos não consegue fazer nenhuma surpresa para o povo. Nós conhecemos de uma ponta a outra. O Muteca foi a mesma coisa. Para lhe exonerar do cargo dele, do AMBO, tiveram que vender a presidência da República, teve que vender informações no público de que Muteca pisou na tala e lhe amputaram a perna. Afinal, estava lá com as duas pernas. Sucedeu mesmo com Laborinho recentemente. Para ser exonerado do cargo de ministro do Interior, foi chantageado com o contrabando de combustível, de que o próprio Furtado contribuiu muito para a queda do Laborinho, do cargo de ministro do Interior. Desde há muito tempo tinha sucedido o mesmo no tempo do Marculino Moco. Quando foi governador do Ambo, teve chantagem dos bombistas acusados da UNITA na Sé Catedral do Ambo. É uma história tenebrosa. E quando foi governador do Bié, lhe fizeram a mesma chantagem de contrabando de diamante de alguns comissários municipais para manchar a reputação do governador provincial e justificar a sua exoneração. Acompanhamos em 2015, quando Kundi Payama, como governador do Ambo, foi arrastado em erro para atacar o Monte Sumi, porque recebeu um relatório falso de Luanda, de que havia lá paiós da UNITA, havia um bunker, era base militar da UNITA, etc, etc, quando na verdade era um simples acampamento de religiosos e aconteceu o que aconteceu. Quer dizer, se nós tivermos que remontar caso por caso, vamos encontrar que não há mais surpresa. Não há nenhuma surpresa. E eu devo manifestar a minha profunda admiração pela capacidade de resiliência que os dirigentes do MPLA têm em engolir dores. Têm uma fortíssima capacidade de suportar humilhações, suportar escárnio, vilipêndio, suportar esses flagelos, onde a pessoa é reduzida a pó, mas ainda tem uma esperança lânguida de que vai ser repescado. Quer dizer, são pessoas que não têm sensibilidade humana. Têm uma fortíssima capacidade de suportar a dor, a angústia, a humilhação, o vitupério. E depois, na mesma proporção, são repescados e já esqueceram. O Furtado, à semelhança de todos os outros generais, comissários, ministros, etc, 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 tem a vida privada deles. Vão nas boites, vão nas discotecas, gostam de assistir a striptease, lá no Benfica, em vários pontos, na Mutamba, na Maianga, na Ilha, etc, etc, tem a vida privada. O regime cruel explora sempre esses pontinhos para usar quando já querem te descartar. Mas é falta de ética, é falta de profissionalismo, é o amadorismo, é uma crueldade muito grande ter que buscar assuntos íntimos, assuntos privados, assuntos até de fórum muito, muito subjetivo, que não tem nenhum interesse público, e trazer isto para justificar uma exoneração.